Bom dia, pessoal. Eu fico feliz de a gente poder fazer esse encontro hoje. Esse é o último dos 5 encontros que a gente tinha planejado para trabalhar as inspirações do Jardim Waldorf. E eu fico bem satisfeita de a gente ter trabalhado esses pontos aqui como uma indicação de pesquisa, de trabalho, de busca a respeito do universo da infância. Hoje está muito frio aqui em Curitiba, então a gente vai fazer a nossa conversa aqui dentro. Hoje o nosso tema é o sono. E, naturalmente, eu gostaria de falar do sono infantil, isso é muito importante. A gente pode perceber quando as crianças não dormem bem, quando elas têm questões motoras, questões de comportamento, quando elas caem muito ou quando elas se machucam demais, elas mostram pra gente que elas estão passando por uma carência de sono. Várias outras coisas podem mostrar, mas a gente pode ler na criança quando ela não tem sono, que se ela e aí pode ser que ela não respire direito para dormir, pode ser que ela tenha várias questões dessas a gente vai tratar, mas o sono ele é um evento, ele é para todas as pessoas. Sono é uma conquista de cada pessoa. E é uma pesquisa para mim, porque eu precisei muito conhecer sono, preciso, é, um, é uma disciplina, um aprendizado para mim. E todas as pessoas precisam experimentar dormir e experimentar os efeitos do sono. E aí a gente entra num ambiente que a gente pode dizer assim, o sono trata de ciclos. Então, a maioria das coisas que eu estudei sobre sono tem a ver com a antroposofia. Então, são de autoria do Steiner ou de professores Waldorf. E o Steiner, talvez fosse exagero dizer, mas talvez cada 3 palestras ou falas dele, em 2 tem o assunto sono. E talvez seja exagero dizer isso, mas ele fala muito do sono. Porque o sono, ele é uma evidência de modos de estar com a consciência do ser humano. Então, se a gente for olhar para o sono, a gente do próprio sono conhece a oposição ao sono, que é estar em vigília de dia, o sono profundo, que é assim, a gente olha a criança ou o adulto que está dormindo, ele está lá tranquilo na cama ou pode estar agitado por algum motivo, mas é um corpo quente, respirante, vivo, que não tem a pessoa presente e ativa. E esse é o mistério do sono, né? Onde é que está essa pessoa quando ela dorme? Disso a gente vai tratar também. E a gente passa também, então, vigília, sono profundo, que a gente conhece aí, e é uma fase intermediária, vamos dizer, quando a gente vai mergulhar no sono, ou como quando a gente vai emergir do sono, a gente atravessa um espaço especial em que a nossa consciência trata de imagens. A gente não tem esse tipo de pensar acordado e nem está completamente inconsciente, como no sono profundo, mas a gente tem esse lugar onde a gente é presenteado por imagens, que são os sonhos. Esses estados de consciência, eles são como eles são rítmicos, são transitórios e devem ser ensinados. Então as crianças elas precisam aprender a fazer os ciclos. É preciso que a gente cultive o que os cientistas, os médicos chamam de higiene do sono. E faz parte da higiene do sono
horário para dormir e para acordar, constantes. Então, mesmo que tenha acontecido alguma coisa na noite passada fora do comum, seria assim de pouco auxílio que a criança perdesse horas da manhã dormindo. Talvez fosse melhor reconquistar já o ritmo do sono, acordando e daí tendo um dia mais manso e cultivando daí voltar a dormir no horário correto, fazendo talvez uma siesta depois do almoço, mas tendo esse ritmo, esses horários bem marcados. E talvez a gente pudesse se desprender da ideia de horário quando a gente pensa que estar em vigília significa estar ativo no mundo. E aí o dia é para a gente estar ativo no mundo. E que o nosso pensar esteja acordado e a gente esteja trabalhando e se dispondo a estar em contato com o mundo. E então, o nosso pensar ativo, o nosso relacionar-se com o outro, que é uma característica da nossa humanidade, e as nossas ações. E se a gente tem isso em mente, que elas estejam no mundo desperto, no horário desperto, que estejam ativas, a gente pode pensar que à noite a gente vai fazer uma, uma troca, a gente vai fazer uma higiene também desses ambientes que a gente trabalhou de dia. Então, talvez tenha uma imagem que seja importante trazer aqui. A imagem da limniscata, que é essa, muita gente já deve ter visto, que é esse 8 que eu faço. E se eu penso que esse 8 é uma fita, você emendar uma fita assim, você desenha ela em 8, você conseguiria seguir esse 8 por dentro e depois por fora, por dentro e depois por fora, né? E a fita de fora, a parte da fora da fita também faz o fora e depois lá dentro. Então, essa condição de lemniscata, ela é bem metafórica do ritmo. Os ritmos, eles se realizam para fora e para dentro, e para fora e para dentro. E se a gente leva alguma coisa que esteve expresso fora aqui, como o pensar e o nosso relacionar-se que está na fala, né, na troca, e o nosso agir, então, e se isso esteve expresso aqui de alguma maneira no nosso ambiente de vigília, também a gente pode supor que nesse ambiente de sono exista algum investimento dessas realidades em um lugar de recolhimento. Então, eu vou inverter esse pensamento, porque justamente o que a gente faz não é pensar o lugar do recolhimento, mas o lugar da expansão. Então, aqui na Terra a gente está recolhido e depois a gente se difunde na hora do sono e daí a gente traz do sono para a Terra e para nossa vida cotidiana em vigília e aplica de novo essa força contida. Então, se a gente diz que é um ritmo, a gente pode encontrar nele também uma respiração. A gente está concentrado e a gente está difundido. Difundido, como a gente pensar a palavra defunto. Defunto tem a mesma raiz de difundir. Então, quando a gente está concentrado na vida, a gente está concentrado dentro de um corpo material que o nosso corpo físico forjou e depois, quando a gente morre, a gente se difunde. Mas a gente faz isso toda noite. Então, tem mitos e os mitos, na verdade, eles falam verdade, não são invenções nem criações, mas eles são realidades, como são realidades os nossos sonhos também.
Então, o mito grego, por exemplo, que fala de Hypnos e Thanatos, que são o sono e a morte, que são irmãos. Rudolf Steiner também chamava o sono de irmão menor da morte, porque a gente faz esse mesmo processo de abandonar o corpo e sair. A diferença é que quando a gente está ainda comprometido com o nosso corpo, ficam guardiões cuidando que os processos sejam mantidos. E na morte a gente realmente devolve o corpo para a terra e se difunde completamente. E eu dizia isso porque quando a gente quando a gente está recém chegando na Terra de criança pequena, a gente faz um processo de concentração, de inspiração para dentro dessa corporalidade tão mínima. E a gente chega nessa corporalidade que não tem ainda habilidades como a gente vai ter quando a gente for adulto. E as habilidades que a gente vai conquistando nos 3 primeiros anos de vida, especialmente, são habilidades que conformam a nossa humanidade. Então, a primeira coisa que a gente aprende a fazer é andar. Provavelmente a maioria das pessoas, algumas talvez tenham feito esse caminho de forma diferente, mas a gente primeiro anda, depois fala, depois a gente vai caminhar. Então, é alguma coisa que acontece primeiro na corporalidade, como uma conquista do movimento, do pôr-se em equilíbrio no mundo, de estar ereto. Depois então a gente se relaciona com o nosso corpo em relação à Terra. Depois a gente se relaciona, então isso é bem individual, né? Depois a gente se relaciona com o outro a partir da fala. Então a gente vai aprender como é que se troca a partir da fala, como a gente se refere aos objetos e como é que a gente toca as outras pessoas a partir da fala. E aí a gente faz uma. Aí a gente faz a conquista, o terceiro passo de conquista é que é a conquista do pensar. Eu não conseguiria, a princípio e naturalmente, eu não consigo sair do gesto, do andar e, e para a fala e depois ir para o pensar, se eu não faço essa construção. Eu tenho que me apoiar. Primeiro no movimento, depois na fala, em seguida eu vou aprender a pensar. Essas conquistas, elas são em um momento de absoluta fragilidade, vamos dizer, ou dependência, ou não existe autonomia nenhuma, e nesse lugar de fragilidade e de dependência, a gente recebe de presente de seres espirituais essas capacidades que nos tornam humanos. Então, os seres mais altos, porém ainda próximos dos seres humanos, então, são 9 hierarquias, mas os mais próximos da gente são os anjos, depois os arcanjos e um pouquinho mais além deles, uma hierarquia superior, os arqueus. Esses arqueus, os principados que vivem na ação, que eles trazem das hierarquias futuras, eles presenteiam um homem com a capacidade do andar. E o andar ele se expressa em todo caminhar e buscar o próprio caminho, o caminho individual. A fala vai ser a nossa possibilidade de ligação com os outros e são um presente dos arcanjos. E o nosso pensamento está relacionado aos anjos. Quando a gente ganha isso de presente, a gente ganha como a gente tem recebido toda a nossa tudo o que a gente tem do passado, a gente recebe de presente. E aí a gente tem um convite como ser humano de conformar a partir desse material, conformar uma evolução e uma devolução de uma maneira, vamos dizer, metamorfoseada, engrandecida.
E é assim que a criança que vai conquistando essas três potências, essas três capacidades, ela vai entranhando, vamos dizer assim, ela vai encarnando esses seres dentro de si, mas até os 3 anos eles estão presentes e mais tarde, quando ela tiver com isso dentro dela, ela vai fazer uma elaboração, e isso é bem mais tarde, porque ela precisa ser educada, ou seja, a gente precisa trazer dela o caminho dela, né? E porque a educação é isso, né? Trata de trazer de dentro. E ela vai, então, depois da educação, quando adulta, ela vai fazer uma oferta daquilo que ela recebeu como presente durante o sono. Então, a gente vai oferecer os nossos pensamentos, os altos ideais dos nossos pensamentos para as pessoas. A gente vai oferecer a nossa fala correta e precisa e amorosa para as pessoas em relação aos nossos relacionamentos, a gente vai oferecer isso para os arcanjos e a gente vai oferecer a nossa ação correta, moralizada para os arqueus. E dessa maneira, eles recebendo isso, que é a nossa humanidade cotidiana, o nosso agir cotidiano, isso a gente vai ofertar durante a noite e deles a gente vai receber também, a partir deles, aquilo que são notícias das hierarquias superiores para dar o passo para o futuro. E muito bem, as crianças não conseguem fazer isso porque elas ainda não têm maduro o pensar e elas não têm ainda independente o falar e o agir. Então, elas vão precisar se apoiar nos adultos que estão à volta delas com nos seus atos, nas suas formas de relacionamento e no seu pensar. E aí, isso para as crianças, bom, elas estão, como vocês sabem, elas estão olhando para você o tempo inteiro. Quem tem filho sabe que às vezes o gesto que a gente faz para arrumar o cabelo ou a touca é imitado. Ou se a gente está na cozinha querendo cozinhar, por mais cheia de pressa, as crianças querem fazer a mesma coisa. E daí, se você está varrendo a casa, sorte das crianças que veem a varredura de uma casa, ou fazendo qualquer outra atividade, também as crianças vão querer fazer, elas vivem na imitação. Então, elas carregam para dentro da sua relação com o sono aquilo que a gente oferece para eles como o educador que a gente é, mesmo a gente não estou falando de professores, mas como seres adultos que estão disponíveis para essas crianças. E diz lá num libreto, eu posso compartilhar com vocês, se vocês escreverem para mim, particularmente, pode escrever no Messenger, Deriana Miranda. Eu vou ter bastante alegria de enviar para vocês alguns documentos que eu tenho a respeito do sono, os quais eu pesquisei para essa palestra, mas também para uma palestra que eu dei há 2 semanas atrás para o Jardim Ciranda. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu posso compartilhar também essa palestra e eu recomendo que se façam doações para o Jardim Ciranda, porque eles estão precisando para se manter. Então eu posso também compartilhar ou indicar o endereço da pessoa que está administrando isso, que é a Letícia. E nesse eu tenho uma palestra bem completa a respeito do sono, dos hábitos, dos horários e tudo. Mas eu posso também recomendar essa palestra, eu posso recomendar alguns outros documentos, caso vocês tenham interesse, daí falem comigo e, e eu vou ter prazer em compartilhar. E aí, voltando ao que nós estávamos dizendo sobre a imitação desse adulto que se dispõe a cuidar das crianças, a estar com elas, é, nós, como educadores, se nós nos preocupamos com o desenvolvimento da criança, se nós queremos que ele se torne quem ele veio a ser, que ele planeja ser nessa vida,
nós precisamos dar essa oportunidade para eles de aprender a dormir. Então, e carregar para o sono aquilo que é devido. Então, o nosso agir, o nosso falar e o nosso pensar, eles estão expostos para as crianças, de tal modo que eles percebem naquilo que evidente. Então, eu falei sobre isso, acho que no dia que eu falei, talvez há 3 semanas atrás, quando eu falei, ou há 2 semanas atrás, quando eu falei com vocês a respeito do brincar, sobre o que a criança enxerga em nós. Aquilo que está parado, por exemplo, você pegar um livro e ler, é difícil para a criança perceber. Eu tenho alunos que pegam madeirinhas e ficam paradas apertando, batendo na madeirinha, que é isso que elas veem que os pais delas fazem. Então, eles falam: traga o teu tablet. Você já trouxe o teu tablet? E são de gestão daquilo que eles estão vendo, né? Então, é importante que a gente traga para as crianças ações que traduzam um compromisso com o mundo. E as nossas é importante que elas acompanhem as nossas relações sociais, que é onde se traduz a nossa fala, o nosso relacionamento com o mundo. E isso que vai aparecer tão sutilmente o nosso pensar está descrito ou explícito nas nossas estratégias, né? Que a gente tem nas nossas se expressa naquilo que a gente vai conformar no mundo e propriamente na articulação das nossas palavras, na nossa motricidade fina. Então, a gente precisa oferecer isso para elas se elas têm, se isso nos importa. E ter filhos, na verdade, ou viver ao redor das crianças é uma graça, uma, uma bênção, porque através disso a gente pode se desenvolver, a gente começa a ser capaz de enxergar os próprios atos e se modelar a partir de um ideal. Então, essa palavra é muito importante. Aquilo que a gente leva como pensamentos ideais à noite, a fala correta e a ação moralizada, elas são acolhidas por esses seres espirituais. Senão, elas vão ficar presas, enlaçadas, se elas não são altas e idealizadas, elas vão ficar presas entre seres espirituais, mas seres menores do que nós, que são nossas criações materialistas, e talvez seja importante saber que a gente não se eleva, a gente entrega para seres que consomem a nossa humanidade e a gente fica preso. Então a gente não tem também o sopro da fala desses seres, vamos dizer, positivos e interessados no nosso desenvolvimento, que são os seres espirituais, os arcanjos, os anjos, os arcanjos e os arqueus. E aí, de uma maneira prática, é importante a gente ter em mente que é possível e é preciso que a gente atue com as crianças. Então, se as crianças vão passar de uma vigília onde elas brincaram saudavelmente, comeram adequadamente, tiveram imagens propícias para elas, a gente vai fazer a partir de um horário adequado, vamos dizer 7h30 da noite, eu vou encaminhar essa criança para um maior silêncio, por uma maior escuridão, para um ritmo mais lento, e esse ritmo mais lento vai proporcionar nesse essa criança fazer um relaxamento e uma entrega. Então, daí eu falo, né? Janta, banho e cama, para dormir. Então, ela jantaria leve, faria um banho de relaxamento, iria para a cama e na passagem desse estar acordado para dormir, antes de se completar esse caminho, a gente pode dar de presente para as crianças imagens com as quais ela entre no sono. Então,
Isso do sonhar mostra que a gente entra num ambiente de imagens, que a gente larga o pensamento da vigília, que é uma conformação de palavras e uma de abstrações e etc. E a gente, de repente, a gente é levado a imagens nesse sono quando a gente vai atravessando, mergulhando no sono profundo. E se a gente entra em imagens, quem lembra dos próprios sonhos ou quem já teve pesadelo sabe como elas são reais e importantes para a gente. Então, quando a gente oferece para as crianças contos ou histórias que tenham uma estrutura saudável, e daí eu recomendo contos de Grimm, mas contos rítmicos são contos importantes para as crianças, sempre observando aquilo que a criança precisa. Quando é assim, ela passa para o sono de uma maneira adequada, lidando com imagens adequadas. E, e aí ela atravessa, vai fazer esse sono profundo. O sono da gente tem ciclos, as crianças têm ciclos curtos, de 45 minutos, onde elas passam do estado de vigília, mergulham para um estado de sono que é mais raso, que chama-se sono REM, que é REM, que é movimentos rápidos dos olhos, né? Em inglês, essa sigla. E daí depois um sono profundo e depois volta um sono REM e volta para e aí volta a mergulhar, enfim. Tem as crianças normalmente às vezes voltam e despertam em 45 minutos elas terminam de fazer esse ciclo. Para nós adultos o ciclo dura 90 minutos. Seria muito bom que a gente dormisse bem mais cedo do que meia-noite para que a gente tenha sonos, porque os sonos anteriores são bem mais profundos e restauradores do que os sonos depois da meia-noite, porque a gente vai fazendo ciclos bem profundos, depois menores, menores. Então, você pensar que se você dorme 8 horas, você tem 4 ciclos bem fechados de mergulho, vamos dizer assim, né? É, 4 ciclos de 90 minutos conformariam 6 horas, mas se faz você pode alargar isso e sair restaurado. Cada um desses ciclos do sono, desses degraus do sono, ele traz um tipo de benefício que consiste na memória, na restauração da vitalidade, é, aprendizado, vários benefícios que a gente tem testemunho no sono. Eu gostaria de observar com vocês que, além desse ciclo da noite, é preciso, por exemplo, que a gente não ligue o sono da criança à ingestão de substâncias. Então, e isso para o adulto também. Substância para dormir pode ser uma condenação, porque álcool, por exemplo, ou qualquer outro desse, um antistamínico, ou qualquer outro desses remédios para dormir, eles acabam roubando o sono, esse sono leve, não posso dizer isso, mas esse sono que está próximo da vigília, que é um sono que garante a memória, o aprendizado, essas coisas assim. Então você tomba no sono porque por exemplo, tomou álcool, ou tomou um antistamínico, ou tomou um desses, sei lá, remédios para dormir mesmo, esses sais ou essas coisas assim. E daí você não tem uma parte do sono importante é, que é o sono REM. E, e daí você não faz os restauros que você tem que fazer no ambiente que você tem que fazer. Eu gostaria, né? Então eu falo para vocês não tomar esses remédios, mas para criança, por exemplo, não usar mamadeira, não usar mamar no peito. É muito difícil, eu sei como é difícil tirar a criança do peito. A gente, quando constrói a amamentação, a gente constrói um laço sagrado com os nossos filhos e é uma conquista, na verdade.
E depois você leva um tempo e aí existe um tempo de tirar do peito realmente, porque a criança vai crescer. Então, não é necessário mais que ela mame, né? Antes de 1 ano, a criança já está muito bem para deixar o peito, ela já come bem e então quanto mais se alarga esse tempo de amamentação, mais difícil e mais se alarga em relação ao sono, né? Então eu coloco meu filho para dormir no peito, mais difícil é para ele dissociar essa entrega do sono da substância do leite, né? Também os filhos que estão habituados a dormir no colo, porque a minha filha não dorme se eu não, por exemplo, se eu não colocar ela no carro para dar uma volta, ou se eu não colocar ela no carrinho e cantar, ou se eu não ficar com ela no colo e balançar. Então, a gente precisa, de pequeno, adquirir autonomia para dormir. A gente dorme sozinho, a gente precisa fazer esse ritual de deitar e dormir. Aprender isso como uma conquista mesmo, e isso é saudável, né? Então, isso é uma coisa que a gente deveria evitar, oferecer para as crianças na hora do sono essa experiência de colo ou de mamadeira. E chupeta não é uma coisa boa porque dá ansiedade na criança, então ela precisa sugar, precisa sugar. Mas na hora de dormir ela precisa largar o corpo e deixar de sentir a sucção. Ela faz parte dessa de trabalhar um lugar sensível. O dedo normalmente chupado, é bem orgânico isso de chupar o dedo, né? Desde pequenininho a gente faz isso, é natural, mas a gente precisa ir amadurecendo e saindo dessas ligações que a gente tem com as substâncias, tanto as substâncias vindas de fora quanto as vindas de dentro, de, da satisfação de chupar o dedo ou da chupeta. E a chupeta eu estava falando que é um problema, até não por conta de que tenha uma substância, apesar de que você fazer continuamente um movimento vai gerar em você substâncias de satisfação, mas porque a criança ela fica ansiosa de não estar com a chupeta, de a chupeta ter caído à noite, dela não achar a chupeta, e daí você vai criando na criança uma dependência que não é aquilo que a gente gostaria que ela passasse. Então, fundamentalmente, é importante a gente não associar com substâncias, obedecer horários e ter a gentileza de fazer os rituais do sono, incluindo os contos na hora de dormir, e ser, diante das crianças, pessoas dignas de imitação, porque elas aí então vão conseguir entrar no sono e fazer o processo de entrega daquilo que é mais bonito em nós, que a gente trabalhou como seres adultos, os presentes que a gente recebeu na nossa infância, do andar, falar e pensar, cada dia mais alto, cada dia mais moralizado, porque é a tarefa do ser humano. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês quiserem deixar comentários, isso vai ficar publicado e eu sempre quero visitar as publicações para que eu possa responder. Mais legal se vocês entrarem em contato comigo no Liceu Rudolf Steiner, no Jardim Limão Rosa ou no meu Messenger pessoal. E eu não tenho nenhum problema de receber e responder mensagens, trocar material. Eu gosto de pensar que a gente está crescendo quando troca. Muito obrigada, bom dia, bom sábado para todos vocês. E espero que a gente tenha a oportunidade de se ver em outras ocasiões. Eu agradeço muito o Instituto Planeta Vida pela oportunidade de falar aqui. Desejo que seja um projeto que cresça e floresça. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.